Oi pessoal, fechando o nosso trabalho hoje, vamos fazer uma revisãozinha geral de toda a matéria. Ao invés de ver toda a matéria, nós vamos dar importância maior para aquilo que mais cai. Por exemplo, isso aqui, pessoal, normalmente olha isso aqui e vê, são duas bolinhas. Na verdade, isso aqui não são duas bolinhas, eu estou representando uma célula. Isso aqui, pessoal, é praticamente 25% de qualquer prova, ou perto disso. Só que essas bolinhas estão meio fora de lugar, então vamos trocar. Supondo que eu estivesse representando uma célula, então eu tenho basicamente numa célula três partes: a membrana, citoplasma e o núcleo. De uma maneira genérica, para que serve a membrana? Tem gente, ela serve para proteger a célula. Isso não é importante. Não que não seja importante estar protegida, mas ela tem coisas maiores. A membrana, ela seleciona aquilo que entra, aquilo que sai para a célula. Então, pessoal, a primeira coisa de membrana, eu colocaria assim, composição química. Duas camadas de lipídios na forma de fluido, e aí mergulhadas nesses fluidos estão as proteínas. E essas proteínas, elas não têm uma configuração estática, elas estão de uma forma dinâmica, elas estão se movimentando e elas formam então aquilo que Singer e Nicholson chamaram de mosaico fluido. O mosaico se refere às proteínas e o fluido se refere aos lipídios, porque os lipídios estão na forma de um fluido, eles permitem que essas proteínas se desloquem o tempo todo, conforme o interesse dessa célula. Então isso aqui é a membrana, controla as trocas entre a célula e o meio, ou entre a célula e outra célula. E aí vem uma série de coisas que nós temos que saber. Por exemplo, o que é difusão? Difusão é a busca do equilíbrio osmótico. Tá, mas isso aí não é osmose? Sim. Mas vamos começar assim, Difusão é quando o soluto se distribui no solvente buscando o equilíbrio osmótico. Existe um tipo especial de difusão chamado osmose. Só que aí quando for osmose, quem se desloca não é o soluto, e sim o solvente. Então a osmose, ela pressupõe sempre uma membrana semipermeável entre duas soluções, entre uma célula e outra, entre uma célula e o meio. E aí quando a gente trabalha com esse tipo especial de difusão, chamado osmose, só vamos fixar bem, O que é osmose? Passagem do solvente, aí tem que ser especificamente solvente, do meio hipotônico para o meio hipertônico. O que é hipotônico? Hipotônico é o mais diluído, menos concentrado, menos denso. Se o soluto fosse o açúcar, eu diria assim, hipotônico é quando é menos doce, hipertônico, mais doce. Se o soluto fosse o sal, mais salgado, menos salgado. Tá, pessoal? Então, tanto a difusão quanto a osmose são a busca do equilíbrio osmótico. Na difusão, quem se mexe é o solutor, do meio hipertônico para o meio hipotônico. Nesse tipo especial de difusão, chamado osmose, quem se mexe é o solvente, do meio hipotônico para o hipertônico, até que estabeleça o equilíbrio osmótico. Eu vou deixar algumas perguntinhas para vocês, já que nós estamos revisando, né? Então, o que acontece com a célula colocada no meio hipotônico? Recebe água, perde água. Como é que eu vou me lembrar disso aí? Sempre pensa assim, tu está botando uma célula no meio hipo, então essa célula é o quê em relação ao meio? Ela é hiper. Como a água vai do meio hipo para o hiper, essa célula tende a receber água, e aí ela vai inchar. Quando ela inchar, depende de ser uma célula animal ou uma vegetal. Se é uma vegetal, ela incha, mas não rompe, porque ela tem aparelho celular. Aí a gente diz que ocorreu a turgescência. Se for uma célula animal, ela se rompe, uma hemácia. Aí a gente diz que houve a hemólise. Agora vamos pegar duas novas células e vamos colocar no ambiente hipertônico.
Se eu botei a célula num ambiente que eu considero hipertônico, essa célula passa a ser o quê? Passa a ser hipotônica. Como a água vai do meio hipo para o hiper, então a tendência é que essa célula perca água. Se for uma célula vegetal, ela vai murchar. E a gente diz que ocorreu a plasmólise. Se for uma célula animal, ela vai sofrer o fenômeno da crenação. Ela vai ficar enrugadinha. Tá, pessoal? Então, agora vamos a outro tipo de transporte, que é o transporte ativo. É aquele que ocorre, agora sim, agora é contra o gradiente, contra a busca de equilíbrio. Então, para ocorrer transporte ativo, que é contra o gradiente, sempre nós vamos depender de quê? De gasto de energia química. Então, transporte ativo gasta energia, por quê? Porque é contra o gradiente elétrico ou químico. Depois nós temos a penetração de macromoléculas. Aí, se elas forem sólidas, eu digo fagostose, fagos é comer. Se elas estiverem num ambiente líquido, num meio líquido, eu vou chamar de pinocitose. Se nós não soubermos, se o teste não nos disser se ela está sólida ou está num ambiente líquido, nós usamos a forma genérica, que aí é endocitose, penetração de macromoléculas, endocitose. Se a entrada de macromoléculas é a endocitose, a saída será chamada de exocitose. Certo? Abandonamos a membrana, agora vamos ver o citoplasma. Mas, dando importância para as organelas. Então, eu vou começar com essa aqui, pessoal. Ó. Essa organela aqui é chamada de retículo endoplasmático. Tá, mas Flávio, esse aí é o liso ou é o rugoso? Bom, esse aqui, por enquanto, é o liso. Então, já, vocês estão com a canetinha à mão aí, o lapisinho, então anotem isso aqui, ó. Para que serve o retículo endoplasmático? Liso é aquele que não tem ribossomas. Então, ele tem basicamente duas funções. Síntese de lipídeos, por exemplo, o colesterol seria produzido a partir daqui, ó. Certo? E a segunda função, detoxificação da célula. Notem que na detoxificação também nós vamos usar os peroxissomas. Só os peroxissomas é só para as peroxidases. O retículo endoplasmático liso, ele é mais abrangente. Alguns autores até botam um percentual. Cerca de 70% da detoxificação seria feito pelo retículo endoplasmático liso e os outros 30% pelos peroxissomas. Atenção, pessoal. Pode, às vezes, o retículo apresentar essas bolinhas aqui, ó. Essas bolinhas aqui são formadas de ácido ribonucleico, RNA, associado a proteínas. Então, essas bolinhas ali de RNA associado a proteínas, a gente chama de ribossomos. Para que servem os ribossomos? Para a síntese de proteínas. Então, essa organela aqui, pessoal, ela é, eu diria assim, ó, aqui é a organela que eu falo, ó, pode vir ribossoma, pode vir retículo endoplasmático rugoso, pode vir retículo endoplasmático granular, pode vir ergastoplasma. Isso aqui é a parte que mais tem chance de cair numa prova. Porque, olhem bem aqui, ó. Imaginem que eu tenho os reinos. Eu tenho o reino animal, eu tenho o reino fungos, eu tenho o reino vegetal, eu tenho os protistas e tenho os moneras, tá? Então, olha aqui, ó. Daqui para baixo não há carioteca. São os procariontes. Daqui para cima tem carioteca. São os eucariontes. Aqui eu vou encontrar, ó, aqui nos moneras, bactérias e cianobactérias. Eu vou encontrar seres aeróbios, vou encontrar seres anaeróbios e procariontes. Aqui eu vou encontrar os protozoários, eu vou encontrar algas, quer dizer, tem seres autótrofos, tem seres heterótrofos. Aqui todo mundo é heterótrofo. Mas o que todos esses seres que estão no quadro, e ainda, veja bem, aqui eu tenho animais, fungos, vegetais, protistas e moneras. Se eu quisesse estender, botar mais seres vivos que não estão na classificação, eu colocaria aqui vírus, ó.
Os vírus não pertencem a nenhum desses reinos. E se eu quiser, vírus, tá, vamos botar aqui, ó. Se eu quisesse botar mais seres vivos aqui, ó, que não estão nessa classificação, eu botaria o prion, que o prion é simplesmente uma proteína capaz de se reproduzir. Então, olha aqui, ó, todos esses seres vivos, inclusive vírus, inclusive prions, têm uma coisa em comum, o que é? Proteínas. Por quê? Ácidos nucleicos, pessoal, eles vêm até aqui, ó. Não passa daqui. E o prion, ele não tem ácido nucleico, mas tem proteína. Quer dizer, então, a proteína é mais genérica do que o próprio ácido nucleico. E a proteína é fabricada onde? No retículo endoplasmático rugoso, no retículo endoplasmático granular, ou nos ribossomos, ou no ergastoplasma. Então, isso aí é o que mais tem chances de aparecer numa prova de vocês, tá? O retículo rugoso. E aí nós continuamos com as organelas. Aí, veja bem aqui, ó. Eu vou usar um recurso didático. Imagina que tu tem aqui, ó. É evidente que isso aqui é quem? É o retículo endoplasmático liso. Agora, olha o que esse retículo endoplasmático... O que vai acontecer com esse retículo endoplasmático, ó? Ele vai formar algumas cisternas, alguns canais, algumas estruturas e vai se encarregar dos processos de secreção e armazenamento. Tá, mas isso aí não é o retículo endoplasmático liso? Isso aqui é uma parte especializada do retículo... ficou um horror meu desenho, mas não faz mal. Ouve o que eu digo, ó. Então, isso aqui é uma parte especializada do retículo endoplasmático liso, logo desprovida de ribossomas, e que é encarregada dos processos de secreção e armazenamento. Isso aqui a gente chama de complexo golgiense, complexo de Golgi, retículo de Golgi, canalículos de Golgi, aparelho de Golgi. Isso aqui, pessoal, é o encarregado da célula de, em primeiro lugar, fazer a secreção e o armazenamento. Tá, mas não poderia fazer mais coisas? Sim, pessoal, ó, o Golgi poderá formar uma estrutura anexa aqui, ó, cheia de enzima digestiva do tipo hidrolase ácida. Isso aqui, ó, é uma parte do Golgi chamada lisossoma. É uma organela cheia de enzimas do tipo hidrolase ácida. Por que hidrolase? Porque essas enzimas fazem hidrólise. O que é hidrólise? Hidrólise é o processo de digestão. Então esse carinha aqui, ó, esse é o lisossoma, é o encarregado da digestão intracelular. Bom, vamos continuar. Primeiro vamos só esclarecer uma coisa. Retículo endoplasmático liso, tem na célula vegetal ou animal? Nas duas, muito bem. Retículo rugoso, bom, já que eles têm ribossomo faz proteína, proteína é a coisa mais comum aos seres vivos, então isso aqui tem célula animal ou vegetal. Golgi, célula animal ou vegetal. Lisossoma, até alguns anos, bastante anos, né? Alguns anos atrás, o lisossoma era dito como exclusivo de célula animal. Hoje não. Hoje nós sabemos que o lisossoma também está presente nas células vegetais. Só que o processo de digestão pode ser por autofagia ou heterofagia. Vamos imaginar que uma célula englobou uma proteína através de fagocitose ou através de pinocitose. O importante é que aquilo ali é uma macromolécula. Aqui, ó, como houve pinocitose, vai formar um pinossoma. Aqui, como houve fagocitose, vai formar um fagossoma. Mas, de qualquer maneira, essa proteína que ingressou por fagocitose ou por pinocitose, ela tem que ser digerida. Então, o lisossoma vai ser conduzido para junto desse vacúolo que tem a proteína a ser digerida. E aí ele vai lançar enzimas digestivas, vai fazer a digestão extracelular. Como isso aqui é um elemento que entrou na célula, eu chamo isso aí de heterofagia. Isso aqui, pessoal, só ocorre na célula animal. Célula vegetal não faz heterofagia. Agora imaginem que tem uma parte da célula defeituosa. Vamos escolher aqui depois eu falo mais sobre esse elemento aqui, mas agora eu só vou adiantar que é um mitocôndrio cheio de defeitos. O que vai acontecer?
Esse mitocôndrio, como ele está defeituoso, ele vai ser colocado dentro de um vacúolo e o lisossoma vai ser encaminhado para digerir esse material e utilizá-lo na confecção de outro mitocôndrio ou de alguma outra estrutura celular. O nome disso aqui é autofagia. Essa autofagia, pessoal, ela é feita tanto na célula vegetal quanto na célula animal. A heterofagia é aquela em que ocorreu o englobamento de substâncias estranhas. Então, quando há digestão de elementos estranhos, a gente chama de heterofagia. Pode ocorrer só na célula animal. Quando há digestão de elementos da própria célula, isso aqui pode ocorrer tanto na célula animal quanto na vegetal. E aí nós vamos chamar de autofagia. Até aí, tranquilo? Então vamos ver mais um elemento aqui, ó. Qualquer porção de citoplasma envolvido por uma membrana será chamada de vacúolo. Este vacúolo terá basicamente duas funções: armazenamento de substâncias de reserva, mais comum em células vegetais, embora possa ocorrer em células animais, e manutenção do equilíbrio osmótico. Aí tanto faz ser célula vegetal quanto célula animal. Vamos ver mais um componente aqui, ó. São 9 conjuntos de 3 túbulos dispostos na forma de um cilindro. Isso aqui a gente chama de centríolo. Quando uma célula entra em divisão, os centríolos migram para os polos. Eles estavam presos por fibras proteicas de tubulina, é a proteína que vai formar os microtúbulos. Esses microtúbulos vão providenciar para que metade dos cromossomos sejam encaminhados para um dos polos e metade para o polo oposto. Então a gente diz que os centríolos estão ali para quê? Para orientar os cromossomos durante o processo de divisão celular. Certo? Aí nós teríamos o glioxissoma, que acumula óleos, que isso aí é exclusivo de célula vegetal. É só naquela hora que a planta vai germinar e que ela não recebe luz, porque ela está embaixo da terra, aí ela usa os seus óleos, são os lipídios, né, de origem vegetal, ela usa os seus óleos para transformá-los em açúcar, e aí ela oxida esses açúcares para produzir energia, até que ela consiga sair das linhas do solo, receber luz, transformar os seus plastídeos em cloroplastos, fotossinteticamente ativos, e a partir daí se nutrir através da fotossíntese. Então esses glioxissomas, pessoal, só na célula vegetal. E aí nós temos os peroxissomas, que eu já falei antes, eles estão para desintoxicar a célula, principalmente para destruir os peróxidos. Bom, agora eu vou falar dos 2 componentes que mais têm chances de cair, tá, pessoal? Eu vou botar um deles aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele estava com defeito e eu já destruí. Esse aqui, pessoal, ó, é o mitocôndrio. O que faz o mitocôndrio? Ele faz a respiração celular. É nele, mitocôndrio, que ocorre a segunda e a terceira fases da respiração aeróbia. Para que ocorre essa respiração aeróbia? Para que a célula tenha energia para realizar os seus processos vitais. Certo? Então, esse componente aqui habilita a célula a ser aeróbia. Antes de surgir esse mitocôndrio, a célula era anaeróbia. Qual a diferença básica? Que na respiração aeróbia ocorre a participação do oxigênio. E o oxigênio funciona como aceptor final de hidrogênios e carbonos, formando água e gás carbônico. Isso aí amplifica o rendimento celular. Enquanto a célula, quando era anaeróbia, ela obtinha 2 ATPs de cada molécula de glicose, a partir do momento que a célula incorpora esse mitocôndrio, ela passa a liberar 38 ATPs da mesma molécula de glicose que nos seres anaeróbios geraram 2 ATPs.
certo? Daqui a pouquinho eu vou falar de novo do mitocôndrio. Agora eu vou falar de outro que tem muito a ver, que é o cloroplasto. Por que eu deixei esses dois para falar no finalzinho? O cloroplasto, pessoal, em primeiro lugar, existem plastos brancos que a gente chama leucoplastos. Lembrem sempre do leucócitos, célula branca, leucócito, leucon branco, citocélula. Leucoplasto é o plastídeo incolor, plastídeo branco. Aí tem o cromoplasto, que é o plastídeo colorido. Aí tu vai ter o xantoplasto, que é amarelo, o eritroplasto, que é vermelho, e o mais importante é esse rapazinho aqui, ó. Isso aqui é o cloroplasto, pessoal. Para que serve o cloroplasto? O cloroplasto faz a fotossíntese. Eu poderia dizer, sem a menor chance de estar exagerando, que isso aqui é o grande responsável pela vida no nosso planeta. Tu está usando agora energia do Sol? Sem dúvida. Chegou a ti numa teia ou numa cadeia alimentar. Agora, toda a base de toda a cadeia, de toda a teia alimentar, está onde? No produtor. O produtor, basicamente, tem o cloroplasto. Então, o cloroplasto é o encarregado da fotossíntese. Aproveitando que nós estamos nesse assunto, vamos só recapitular uma coisa. Ó. Na primeira fase da fotossíntese, entra energia e água, certo? Aí essa água ocorre a fotólise, nessa água, e ela libera água para o ambiente e libera oxigênio. Então, pessoal, isso é uma das coisas que mais caem em vestibulares. Ó. Todo o oxigênio que existe nessa sala, nenhuma molécula desse oxigênio veio do gás carbônico. Todo o oxigênio que nós, todos os seres vivos do planeta, aeróbios, que nós usamos para respirar, todo esse oxigênio veio da água. E a água só entrou na primeira etapa da fotossíntese. Tá? Então, todo o oxigênio que os seres vivos usam na sua respiração, aqui no mitocôndrio, todo esse oxigênio veio da água liberada, que entrou na planta durante a primeira etapa, certo? Na segunda etapa da fotossíntese, que ocorre à noite ou na ausência de luz, aí entra o gás carbônico. Esse gás carbônico, nada de gás carbônico libera oxigênio. O gás carbônico é 100% usado para confeccionar compostos orgânicos, como glicídios, como lipídios, como proteínas, como ácidos nucleicos. Muito bem. Por que eu deixei mitocôndrio e cloroplasto por último e juntos? Porque vocês já devem ter assistido, talvez vocês são muito jovenzinhos, talvez não tenham assistido a uma série muito famosa de tempos atrás, depois repassou em várias emissoras, inclusive na Netflix teve uma série chamada Cosmos, do Carl Sagan. A mulher do Carl Sagan, ela lançou uma teoria chamada teoria endossimbiótica, que era muito revolucionária. Então no começo o pessoal ficou meio assim, será que essa a mulher do Carl Sagan, ela chamava Lynn Margulis, e ela disse, ó, mitocôndrio e cloroplasto viviam fora da célula. E um belo dia, tanto o mitocôndrio quanto o cloroplasto ingressaram na célula vegetal. Na célula animal, o mitocôndrio penetrou e não o cloroplasto. Bom, com a penetração do mitocôndrio, a célula passou a ser aeróbia, porque antes ela era anaeróbia. Com a penetração do cloroplasto, a célula passou a ser autótrofa. Quando a Lynn Margulis lançou essa teoria, o pessoal disse, pode ser meio sonhadora, acho que ela está exagerando, é meio utópica a ideia. Só que aí depois a biologia foi analisando direitinho e se descobriu algumas coisas. Ó, a carioteca ela é dupla. Quando surge o ser eucarionte, calcula-se que mais ou menos na mesma época, alguns seres passaram a ser aeróbios. E alguns seres passaram, além de ser aeróbios, passaram a ser autótrofos. E aí começam as coincidências. Ó. O
o núcleo, a carioteca, a membrana do núcleo, ela é dupla. A do mitocôndrio também, a do cloroplasto também. Outra coisa, pessoal, o mitocôndrio tem DNA, o cloroplasto tem DNA e o núcleo tem DNA. Então, isso aí habilitaria a essas duas organelas, assim como a célula, se reproduzir, o DNA. Outra coisa, pessoal, aqui no cloroplasto ocorre a fotofosforilação, transformação do ADP mais fosfato inorgânico em ATP. Aqui no mitocôndrio ocorre a fosforilação oxidativa, a junção do ADP mais fosfato inorgânico formando ATP. Então, pessoal, a energia, o problema da obtenção de energia nessas duas organelas estaria resolvido. Então, por todas essas, entre aspas, coincidências, a teoria de Lynn-Margulis, que era chamada na época de teoria endossimbiótica, ela acabou sendo incorporada ao patrimônio da biologia atual. Então, hoje não há mais essa dúvida. Certamente, tanto o cloroplasto quanto o mitocôndrio viviam fora da célula, mas como foi muito interessante para a célula, para o mitocôndrio, para o cloroplasto começarem a viver juntos, então aí surge a célula aeróbica e surge a célula autótrofa. Pessoal, agora nós vamos dar uma olhadinha aqui dentro. Ó. Aqui nós vamos ter a cromatina, porque isso aqui é uma célula divisional ou é uma célula interfásica? Sem dúvida, pessoal. Quando a célula tem carioteca, quando os centríolos estão aqui juntos, ó, próximos à carioteca, é porque essa célula é interfásica. Ela não está se dividindo. Então ela não tem cromossomos, ela tem cromatina. Quando essa célula entrar em divisão, essa carioteca aqui vai se romper, os centríolos vão para os polos e essa cromatina vai se transformar em cromossomos. Então a célula só tem cromossomos quando ela está se dividindo. Bom, já que a gente vai revisar mesmo, então agora nós vamos ver assim, ó, uma célula 2N, quando forma duas células 2N, realizou... essas duas são iguais a que lhes deu origem. Essa célula, quando uma diploide origina duas diploides, é chamada de mitose, certo? Essa mitose ocorre nas células do corpo, no processo de crescimento ou na regeneração, e ela ocorre na primeira etapa da espermatogênese e da ovulogênese, que é chamada fase de multiplicação. Então, a mitose é mais para o crescimento, é mais para a regeneração, e nessa primeira etapa da espermatogênese e da ovulogênese. A meiose é diferente, pessoal. Ela começa com uma célula diploide, depois de duas divisões, acabam originando 4 células haploides e diferentes entre si. Então essa aqui é a meiose, é aquela divisão em que o número de cromossomos se reduz ao meio, certo? Por que o número de cromossomos se reduz ao meio? Para formar o gameta, porque quando o indivíduo formar os seus descendentes, quando ele mantiver a sua espécie aqui no planeta, essa célula aqui, seja do homem, seja da mulher, ela vai se juntar com outra célula haploide. Para que o número de cromossomos não dobre de geração em geração, ocorre essa redução através dessa divisão, que a gente chama de meiose. Pessoal, da mitose é muito importante vocês saberem que as duas células resultantes são iguais entre si. Aqui é muito importante vocês saberem que as 4 células resultantes são diferentes entre si. Graças, basicamente, a 2 coisas. A segregação independente, segundo a lei de Mendel, e graças ao crossover. O que é o crossover? É que quando aqui, ó, eu tenho 23, se fosse uma célula humana, eu teria 23 pares de cromossomos. Cada par de cromossomos duplica, então eu fico com 4 cromátides. As 2 cromátides do centro trocam pedaços num mecanismo chamado
crossover, sobrecruzamento ou permutação. E isso aí possibilitará que as 4 células resultantes sejam todas diferentes entre si. Então, essa meiose que nós usamos para formar gametas, ela só ocorre nas células germinativas. Terminando a citologia, mas terminando com chave de ouro, né? Vamos pegar um pedaço de DNA que tivesse essa sequência, ó. A, T, C, G, G, T. Eu inventei esse segmento de DNA. Se numa prova eles botarem esse pedaço de DNA, aqui que eu inventei, e eles quisessem saber desse pedaço de DNA, qual seria a outra monohélice? Bom, então tu sabe que a adenina sempre junta com timina. Logo, a timina, é óbvio, junta com a adenina. Pareia, né? A citosina pareia com a guanina com citosina, guanina com citosina e a timina com a adenina. Então, se eles me derem essa sequência de DNA, a outra monohélice é essa aqui que está aqui, ó, pessoal. Se eles quiserem saber como é o RNA mensageiro ou ribossômico, os dois têm a mesma estrutura de códon, eu vou copiar daqui, ó. Então, eu não posso botar T aqui, porque no RNA não tem T. Então, eu botaria U, A, G, C, C, A. Aí, o RNA transportador, pessoal, ele vai trazer os aminoácidos na hora de sintetizar a proteína. Então, ele tem que ter a capacidade de se encaixar aqui. Então, aqui eu teria adenina, timina não dá, porque não tem no RNA, eu botaria uracilcitosina, aqui guanina, guanina e uracil. Então esse é o RNA transportador. Ainda de DNA e RNA, é sempre bom nós sabermos o seguinte, ó. Isso aqui é um triplet, é uma trinca. Então cada sequência de 3 nucleotídeos em ácido nucleico determina a posição de um aminoácido na proteína que está sendo formada. Tá, pessoal? Outra coisa, todo o DNA é aproveitado na hora de sintetizar a proteína? Não, apenas 10%. É o que nós chamamos de exons. Aquilo que não é aproveitado, nós chamamos de introns, que é o DNA lixo. Pessoal, uma outra coisinha interessante para a gente levar sabido para a prova é a relação numérica. Para cada aminoácido na proteína que será formada, nós temos 3 nucleotídeos. Então vamos pensar assim, ó, a menor proteína que nós conhecemos é a insulina. Não é qualquer insulina, tá, pessoal? É a insulina humana. Ela tem 51 aminoácidos. Então, quantos nucleotídeos eu teria no RNA? Qualquer RNA, eu multiplico 51 por 3 e tenho 153 nucleotídeos em RNA. Como o DNA é duplo, eu vou ter 306, já que cada 3 nucleotídeos de um lado, eu precisaria outros 3 nucleotídeos no outro lado para ser DNA, já que o DNA é dupla hélice. Bom, pessoal, de citologia é isso aqui. A outra matéria que tem boas possibilidades de aparecer na prova de vocês é a parte de genética. Primeiro, a lei de Mendel, lei da segregação ou lei da pureza dos gametas. Na hora que o indivíduo forma os gametas, o que acontece com os genes? Eles segregam. Vai metade dos genes para um lado, metade para o outro. Essa é a primeira lei de Mendel, lei da pureza dos gametas. A segunda lei de Mendel é a lei da segregação independente. Isto é, quando eu tenho 2 pares de cromossomos, na hora que eles separam, na hora que eles segregam, um par e o outro par, eles segregam independentemente. Por isso que se eu tivesse, por exemplo, esse indivíduo aqui, ó, A grande, A pequeno, B grande, B pequeno. Esse indivíduo aqui formaria quantos tipos de gametas? Já que quando esse par A grande, A pequeno segrega, o par B grande, B pequeno segrega independentemente, ali eu teria uma formação de 4 gametas. Pode ir o A grande com o B grande, mas pode ir o A grande com o B pequeno.
pode ir o A pequeno com o B grande, pode ir o A pequeno com o B pequeno. Tudo isso aqui, pessoal, quando tu botar mais um par aqui, ó, vamos supor que eu coloquei aqui C grande, C pequeno. Aí ao invés de 4 gametas, eu vou ter 8 gametas. A grande, B grande, C grande, A grande, B grande, C pequeno, A grande, B pequeno, C grande, A grande, B pequeno, C pequeno, A pequeno, B grande, C grande, A pequeno, B grande, C pequeno, A pequeno, B pequeno, C grande e A pequeno, B pequeno, C pequeno. E se eu botasse mais D grande, D pequeno, ao invés de 8, eu iria para 16 possíveis gametas. Bom, de genética, pessoal, sempre é importante tu saber os grupos sanguíneos. Então, nos grupos sanguíneos, nós temos 3 sistemas, tá, pessoal? Nós temos o sistema ABO, nós temos o sistema MN e nós temos o sistema RH. O curioso, não é curioso, o genial disso aí é que o sistema ABO foi descoberto por um austríaco chamado Landsteiner. O sistema MN também teve na sua descoberta o Landsteiner. E o RH também tem o Landsteiner. A diferença, pessoal, olha o interessante, o sistema ABO foi descoberto em 1900, no ano que as leis de Mendel foram redescobertas pelo De Vries, Cordes e Chermak. Nesse ano de 1900, o Landsteiner descobre o sistema ABO. 1940, depois de ele ter recebido o Nobel de 1930, o mesmo Landsteiner, ainda na ativa, descobre o sistema RH. Então, em termos de genética de sangue, o Landsteiner é o top, né? É o mais importante de tudo. E o Landsteiner descobriu assim, ó, pessoal, que cada pessoa pertence a um dos fenótipos. Fenótipo, você lembra o que é, né? É a interação do genótipo mais o meio. Então o Landsteiner descobriu que nós temos 4 fenótipos: A, B, AB e O. Cada fenótipo depende dos antígenos ou aglutinogênio que o indivíduo tem nas suas hemácias. E, claro que em função dos antígenos, nós teremos os anticorpos, que também a gente chama de aglutininas. Então é bem fácil de gravar, quer ver? Ó? O A, a pessoa do grupo A tem antígeno A e anti-B, porque ela não poderia ter o A e o anti-A, porque senão o sangue dela aglutinaria, ela não sobreviveria. A pessoa do grupo B tem B e anti-A, a pessoa do AB tem A e B, logo ela não tem nenhum anti. E a pessoa do O não tem A nem B, logo ela vai ter o anti-A e o anti-B. Pessoal, quem é o doador universal? É o O. Já questionou-se muitas vezes por que o O é doador. Porque o O, pessoal, ele não tem aglutinogênios. Quando a pessoa não tem aglutinogênio, o sangue dela nunca terá a resistência da pessoa que está recebendo. Então, por que o O é doador universal? Porque no seu corpo não tem antígenos, não tem aglutinogênios nas suas hemácias ou nos seus eritrócitos, certo? Então, o O é o doador, o AB é o receptor universal de sangue. O A doa, então, para o A e o AB recebe de A e O, o B doa para B e AB e recebe de B e O. Aí, pessoal, a genética dos grupos sanguíneos é um sistema assim, ó. São 3 genes, A, B e O. A e B são codominantes. Então, A e B, quando os dois estão presentes, a pessoa vai ter os 2 aglutinogênios. Então, o genótipo aqui, ó, ficaria AB. O A domina o O. Então, veja que o A pode ser AA ou AO. O B também domina o O. Então, o B pode ser BB ou BO. O AB sempre é AB e o O, como é dominado tanto pelo A quanto pelo B, a pessoa do grupo O sempre vai ser OO. Então aqui eu tenho os 6 genótipos possíveis. São 3 homozigóticos, AA, BB e OO, e 3 heterozigóticos, AO, BO
e AB. Depois tem o sistema MN, que é um caso de codominância. A pessoa pode ser MM, NN ou MN. E tem o RH, pessoal. O RH, nós temos pessoas que são RH positivas, pessoas que são RH negativas. O antígeno da pessoa positiva é o RH, da pessoa negativa não tem nenhum. Ah, mas quem é que tem anti-RH? Ninguém tem anti-RH. O anti-RH só será formado quando da penetração do RH no corpo do indivíduo. Do RH, pessoal, também era interessante vocês levarem sabido o seguinte, aquela doença hemolítica do recém-nascido, icterícia do recém-nascido, eritroblastose fetal, ela só ocorre numa situação, quando o pai for RH positivo, a mãe RH negativo e a criança, não importa se menino ou menina, quando ela for positiva. Normalmente do segundo filho em diante, porque a mãe aí terá sido sensibilizada pela entrada do fator RH. Pessoal, uma outra coisa de genética que é bom vocês levarem sabido é essa aqui, ó. Nós temos 46 cromossomos, ou 23 pares. Desses 23 pares, 22 pares não têm absolutamente nenhuma relação com o sexo, então eles são chamados de autossomas. E 2 estão diretamente envolvidos no sexo, então nós chamamos de heterocromossomas, heterossomas ou ainda cromossomos sexuais. Os outros 22 pares, os autossomas, são representados por números. E os cromossomos sexuais são representados por letras. Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a gente pudesse fazer um mapinha assim, ó. Esse indivíduo aqui, pessoal, notem que ele tem 2 cromossomos iguais. Então isso aqui deve ser um indivíduo sexo feminino. E a gente vai representar pelas letras X e X. Então, notem bem, ó. Uma mulher tem 2 cromossomos, ao longo desses cromossomos estão os genes e são os mesmos alelos, certo? Claro que sempre tem a possibilidade de serem dominantes ou recessivos. Agora eu vou botar aqui do lado um outro indivíduo, que ele vai ter um cromossomo X, e aí ele vai ter um outro cromossomo, pessoal, menorzinho, que nós vamos chamar de Y. Então veja bem, ó. Esse indivíduo aqui, ó, é do sexo masculino, porque ele tem os 2 alossomos, os 2 cromossomos sexuais diferentes entre si. Então, agora vejam bem, ó, nós vamos ter 3 regiões distintas. Toda vez que eu tivesse um gene localizado nessa região aqui, ó, nós dizemos que esse gene é ligado à porção de X sem homologia em Y. Então, esse gene ligado ao X sem homologia em Y, ele precisa de 2 cópias no indivíduo feminino. E no indivíduo masculino é um só. Por isso que nós temos doenças que estão aqui, ó, como o daltonismo, como a hemofilia, que são mais frequentes em indivíduos masculinos. O daltonismo, por exemplo, ó, tu encontra mais homens do que mulheres com daltonismo. Se alguém te perguntar por quê, porque para um homem ser daltônico, basta existir a doença na família da mãe dele. Para uma mulher ser daltônica, a doença tem que estar tanto na família da mãe quanto na família do pai. Então isso aqui é herança ligada à porção de X sem homologia em Y. Existem aqui também alguns genes, ó, pessoal. Só que esses aqui, ó, a porção de X tem homologia em Y. Então nós dizemos que aqui, herança ligada à porção de X com homologia em Y. Isso aqui, pessoal,
não precisa representar o X e o Y, porque são dois no homem e são dois na mulher, então a herança será como se não tivesse nada a ver com o sexo. Nessa terceira porção aqui, ó, a gente chama de herança ligada à porção de Y que não tem homologia em X, os chamados genes holandricos. Esses genes que estão aqui, pessoal, eles só existem em indivíduos do sexo masculino. Esse holandrico não tem absolutamente nada a ver com Holanda. Ele tem a ver com andros. Andros é macho. Então, genes holândricos são aqueles que estão na porção de Y, que não tem homologia em X. Me atrapalhei um pouco aqui, ó. Então, eles só aparecem em indivíduos do sexo masculino. Eles nunca aparecerão em fêmeas. Pessoal, também é bom vocês gravarem para a prova as síndromes. Então vamos fazer assim, ó, vamos botar aqui, ó. Um indivíduo que é 44 autossomas mais X e X, ele não tem nenhuma normalidade, ele é um indivíduo do sexo feminino. Quando o indivíduo tiver 44 autossomas mais X e Y, aí é um indivíduo do sexo masculino. É bom vocês levarem sabido isso aqui, ó. Quando o indivíduo tiver 44 autossomas mais 3X, ele será um indivíduo portador da síndrome do triplo X. Quando ele tiver 44 autossomas mais X, XY, ele será um indivíduo aparentemente do sexo masculino e que terá a síndrome conhecida como síndrome de Klinefelter. 44 autossomas mais X0 é um indivíduo de fenótipo feminino e ele tem a síndrome de Turner. Síndrome de Turner. Quando ele tiver 44 autossomas mais X, Y e Y, ele terá a síndrome do duplo Y. E quando ele tiver 45 autossomas, desde que esse 45º cromossomo seja do par 21 ou do 18, ele poderá, se tiver X e Y, será um menino com a síndrome de Down, que antigamente a gente chamava de mongolismo. E se ele tiver 45 autossomas mais XX, ele será um indivíduo do sexo feminino, quer dizer, será uma menina com a síndrome de Down. Bom, isso aqui é genética. Agora, não vai dar tempo a gente revisar tudo, né? Porque revisão não é dar a matéria, sim, dar uma passadinha geral. Preparem, pessoal, para a prova de vocês a ecologia. Ecologia hoje, no panorama atual, na realidade que nós vivemos no nosso país, eu não sei quando é que vocês vão usar esse conhecimento, talvez as coisas tenham melhorado um pouco, não é o que está acontecendo, né? Hoje nós temos um doente mental, um incendiário, o Salles, que é o nosso ministro do ambiente, né? É um doente. Nós temos um general como ministro da saúde, certo? E nós, até ontem, nós estávamos... Não, ministro da saúde não. Ministro da saúde nós não temos. Nós estamos com o Pazuello lá, mas parece que vai ser demitido. E é ministro da... Bom, então uma confusão tal, pessoal, nesse nosso país, que o nosso ministro do ambiente, o Salles, esse, é um dos caras que mais promove o quê? O genocídio dos nossos índios, né? Extermínio das nossas populações indígenas, é o cara que mais protege o garimpo, é o cara que mais beneficia as nossas queimadas. Até agora, o mundo se sujeitou às coisas que o nosso país está fazendo. Só que agora, os recursos que a gente recebe de alguns países que dependem do nosso tratamento com relação ao ambiente, esses países estão simplesmente começando a fazer um boicote, não vão mandar recursos para nós. Tá? Então parece que agora o nosso país vai ter que sujeitar e vai ter que
começar a respeitar um pouquinho mais do ambiente, que não tem nada que ver com a minha aula de revisão, né? Mas preparem a ecologia, deem uma olhadinha na fisiologia animal, as funções todas, e que a prova de vocês será basicamente desses 4 pontos aí, tá, pessoal? Ecologia é a coisa mais importante. Estudem as relações entre seres vivos, a colônia, a sociedade, a competição, o canibalismo da aranha, né? Depois do ato sexual se alimentar do macho. Aí tu vais encontrar o mutualismo, é a relação mais interessante que existe. No mutualismo, preparem bem, ó, os ruminantes dependem de seres que vivem na sua pança, já que eles comem capim é celulose, eles não têm celulase, então eles precisam de micro-organismos lá na sua pança ou no seu rumen para digerir essa celulose, já que ele não tem enzima celulase. Também, como mutualismo, é bom vocês saberem o líquen, que é a associação entre alga e fungo, e principalmente as leguminosas. O que são leguminosas? São aquelas plantas que têm um fruto chamado legume. O bom de gravar isso aí é que legume é a mesma coisa que vagem. Eu sei um monte de planta que tem vagem. Então, tu sabe um monte de planta que tem legume. A leguminosa, pessoal, é uma planta que consegue viver sem problemas em solos pobres de nitratos. Por quê? Porque elas têm bactérias do gênero Rhizobium em nódulos nas suas raízes. Então essas bactérias conseguem pegar esse nitrogênio molecular, que os outros seres vivos não conseguem fazer isso, e a leguminosa, com essas bactérias do gênero Rhizobium, ela fabrica os seus nitratos e aí ela consegue sobreviver em ambientes onde somente elas e aquele outro grupo de plantas que consegue também sobreviver em solos pobres em nitratos, que são as plantas insetívoras, como a drósera, a nepenthes. Então são plantas que se alimentam de insetos, normalmente insetos, e tiram o nitrogênio deles para fabricar as suas proteínas. Tá, pessoal? Então basicamente era isso aí. A gente vai ficar agora na torcida, nossa parte já foi feita. Infelizmente não deu para a gente fazer um curso todo ele presencial e nós fizemos o que estava ao nosso alcance e contamos. Eu quero agradecer aqui de novo, mais uma vez assim, não vou agradecer de joelho porque não vou aparecer porque sou meio pequeno, mas eu quero agradecer ao Matana por toda a força. Graças ao Matana eu consegui passar essas aulas para vocês aí, porque eu, de fato, em tecnologia, eu sou o chamado zero à esquerda. Então o Matana foi muito solidário comigo e esteve o tempo todo comigo gravando essas aulas para passar para vocês, tá? Agora a única coisa que nós podemos fazer é eu rezar e torcer para vocês e mandar ondas positivas, né, para que vocês consigam o seu objetivo, e vocês podem fazer uma coisa bem mais importante, que é estudar, 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 e que acho que sem estudo vocês não vão conseguir nada sem estudo. Profissão, vocês têm que ter uma profissão. Que tipo de profissão? Aquela que deixa vocês satisfeitos, felizes, de estar fazendo aquilo para que você foi programado. Não sei se por alguma força superior, mas tem que ter alguma coisa que você seja bom. E se você estiver fazendo alguma coisa em que você seja bom, todo mundo vai reconhecer isso, você vai ser feliz, certo? E vai chegar assim numa idade bem avançada como eu, por exemplo, fazendo uma coisa que eu ainda gosto muito de fazer, que é dar aula. Não adoro dar aula assim, num computador, para vocês assistirem em casa. Eu preferia aula presencial, mas eu estou fazendo realmente aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu sou apaixonado. Então, se vocês gostaram ou não, eu gostei muito de trabalhar com vocês, mesmo assim, pelo computador. Tá, pessoal? Porque eu estou realmente falando uma linguagem que eu entendo
Por quê? Porque eu gosto disso. Eu quero que vocês escolham a sua profissão, que seja algo que você goste de fazer, aquilo que você, quando acorde de manhã... Eu vou contar uma coisa. Uma vez eu estava num programa, numa televisão, e tinha comigo uma profissional, e ela dizia assim: bah, Flávio, hoje quando eu saí do meu trabalho, eu cheguei em casa e digo: bah, amanhã vai ser tudo de novo, que horror isso aí, todos os dias a mesma coisa. Tu não acha isso, Flávio? Eu digo: olha, vou ser bem franco contigo, eu quando saio da minha aula, digo: bah, que bom que amanhã eu vou estar de novo fazendo isso, porque eu vou estar fazendo o que eu gosto de fazer. O que eu desejo para vocês, pessoal, é que vocês, quando escolherem a profissão de vocês, quando começarem a fazer o trabalho de vocês estejam gostando daquilo que estão fazendo. Isso é a base de tudo, né? Eu estou fazendo isso porque eu gosto de fazer. Ah, mas eu também preciso sustentar a minha família, eu preciso de dinheiro. Sim, todo mundo precisa, mas o que tu precisa mesmo é fazer alguma coisa que tu esteja programado mentalmente para isso, para que tu fique feliz fazendo aquilo. Ah, eu estou fazendo isso porque eu gosto de fazer. Eu também ganho dinheiro, mas não estou aqui porque eu estou ganhando dinheiro, eu estou aqui porque eu estou fazendo o que eu gosto, tá, pessoal? Eu desejo para vocês que vocês sejam, nesse ponto, como eu, estar fazendo aquilo que vocês gostam de fazer. Um beijão para vocês e nos encontramos aí pela vida, tá? Tchau, tchau. Não ouço essa parte aí.